pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelli e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação, então desejo que todos vocês sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, a desde no mês de outubro, né, que a gente está conhecendo um pouco mais de sociólogos aqui contemporâneos, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer quem é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, e a gente vai analisar aqui algumas das suas principais teorias, tá certo? Então, hoje, dia 4 de novembro, a gente vai assistir a primeira parte dessa aula, porque a gente vai ver o Pierre Bourdieu em duas aulas, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula, gente, é justamente discutir um pouco sobre a ideia de poder, né? Na ideia de que tem um poder político, um poder econômico, um poder cultural. Então, a gente vai entender um pouco essa noção de dominação, de que forma que a sociedade ela está organizada, de que forma que as diferenças sociais impactam a forma como a gente vive dentro desse coletivo que é a sociedade. A gente também vai falar um pouco sobre grupos sociais, que é um conteúdo que nós já estudamos aqui. A gente vai analisar de que forma que a sociedade que nós estamos inseridos vai moldando quem nós somos, vai influenciando na nossa personalidade, na nossa construção da nossa identidade. Certo? Então, nós já sabemos aqui que todo ser humano é um ser social, porque a partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com as pessoas que estão à nossa volta. Nós já aprendemos aqui que o primeiro grupo social que nós fazemos parte é a família, porque é dentro desse grupo social que a gente aprende as primeiras regras sociais. Então, é aquilo que é o básico, né? Ainda um bebê, ele tem a capacidade de perceber quem é que lhe protege, quem que lhe cuida, quem que está ali lhe alimentando, consegue ir se adaptando àquele ambiente, né? Então, a gente aprende lá nas primeiras regras que não pode colocar o dedo na tomada, porque senão tu corre risco de morrer, não pode colocar um lixo na boca, não pode falar um palavrão, não pode desrespeitar a mãe, os pais, né? Não pode sair na rua sem roupa. Então, é o mínimo, são essas primeiras regras que a gente vai aprendendo ali dentro desse grupo social, que é a família. Depois, nós somos inseridos em um segundo grupo social, que é a escola, que é quando aquela criança, né, que geralmente por volta dos 2, 3 anos de idade, aqui no Brasil, nós somos inseridos dentro de uma educação infantil. Ali dentro da escola, a gente também vai ser socializado e educados também, porque é um dos pilares da educação. Então, aquela ideia, né, de que então a escola, a família educa, a escola passa um determinado tipo de conhecimento. Hoje a gente entende que a escola ela tem um papel fundamental no processo de socialização de um indivíduo, para que ele consiga também entender o que é a cidadania e, de fato, se tornar uma pessoa ali que saiba conviver com o outro, né? Então, todo esse processo de socialização, gente, também é estudado pelo Pierre Bourdieu, né? Ele tenta entender de que forma que a política, a economia, a igreja, a sexualidade, a educação, a religião, tudo isso vai influenciando quem nós somos dentro da sociedade que nós vivemos. Então, olha, o Pierre Bourdieu ele foi um dos maiores pensadores das ciências humanas durante o século XX. Ele é um filósofo por formação, né, mas ele desenvolveu importantes trabalhos na área de etnologia, na antropologia, né, sempre ali estudando a cultura, os conceitos que tem ali de relevância no campo da sociologia. Então, é claro que vai envolver tudo que faz parte, né, da nossa vida dentro do meio social, né? Ele também desenvolve algumas teorias como hábitos, né, campo e capital social. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada um, também sobre poder simbólico, e na próxima aula a gente conclui.
né? A sua obra é bem extensa e abrangente, com contribuição para diversas áreas do conhecimento, especialmente na área da educação e na área da cultura. Bom, Pierre Bourdieu ele nasceu na França em 1930 e também morreu na França no dia 23 de janeiro de 2002. Então vamos lá, né, para algumas teorias do Pierre Bourdieu, gente. Primeiro, para o Pierre Bourdieu, a estrutura social é um sistema hierárquico em que os diversos arranjos interdependentes de poder material e simbólico determinam a posição social ocupada por cada grupo. Beleza, o que ele quer dizer? Todos nós aqui já sabemos que o ser humano é o quê? Né? Que o ser humano é um ser social, porque a partir do momento que nascemos, estamos interagindo com outras pessoas ao nosso redor. Então, o Pierre Bourdieu ele entende que existe uma estrutura social, né? Ou seja, nós somos uma sociedade e existem divisões dentro dessa sociedade. E na visão do Pierre Bourdieu, essas diferenças elas podem ser diferenças financeiras, culturais, sociais e ainda tem um poder simbólico que eu vou já comentar. Então, ele entende que a sociedade existe uma divisão hierárquica, gente. Que é o que vai, qual é a minha posição dentro da sociedade? Vai valer justamente, né, qual é o capital que eu tenho, o poder aquisitivo que eu tenho. Ou seja, se eu sou rica, se eu sou pobre, eu vou estar dentro de uma posição dentro dessa sociedade, né? E dependendo da quantidade de dinheiro que eu tenho, eu posso estar em uma posição que é privilegiada. Se eu for uma pessoa pobre, eu vou estar ali na base da sociedade, né? Em que acaba sendo impactada pela minoria de direitos, né? Pela uma pequena quantidade de direitos que são garantidos. Então, ele diz o quê? Que o poder, essa ideia de poder, ele tem múltiplas fontes, né? Então, dependendo se eu tenho poder financeiro, eu vou ter uma posição dentro da sociedade. Se eu tenho um poder cultural, um poder social, tudo isso vai determinar qual é a posição que eu ocupo dentro da sociedade em que eu vivo. Né? Então, cada um desses poderes aqui, o Bourdieu chama de capital, pois representam a capitalização de um ativo importante, né? Olha, o que ele diz? Para cada um desses aqui, desses poderes, o Bourdieu chama de capital, pois representa a capitalização de um ativo importante para ter-se uma posição de destaque em determinada sociedade e contexto histórico, né? Então, é aquela ideia de que tu precisa ter ali um poder concentrado nas tuas mãos. Que poder é esse? Pode ser um poder político, pode ser o poder econômico, pode ser um poder simbólico, né? Que aqui também entra a questão do gênero, em que dentro dessa sociedade em que ela capitaliza a educação, a saúde, né, o trabalho, tudo que é fundamental para a sobrevivência do ser humano, é claro que é também dentro de uma sociedade assim que o poder simbólico ele fica concentrado nos homens, né? Então, é justamente a análise de que dentro de um poder político nós temos uma pequena quantidade de mulheres, porque também ao longo da história esse espaço foi negado, né? Basta a gente olhar para a própria política nacional brasileira, em que não fazem nem 100 anos que as mulheres tiveram, né, um direito garantido ao voto, que é lá na Constituição de 1934, quando Getúlio Vargas ele toma o poder em 1930. Então, não fazem nem 100 anos, né, que a gente tem esse direito garantido. É claro que isso vai se gerando consequências dentro da sociedade que a gente vive. Então, essa distribuição desigual, ele acaba dizendo que é justamente isso que faz com que a sociedade ela seja hierárquica, que ela tenha diferenças, é claro.
Porque se nós temos pessoas, né, que concentram ali menos de 5%, né, a riqueza nacional, ela está concentrada nas mãos de uma média de 5% da população brasileira, então os outros 95% estão ali numa parte na classe média e a maior parte na linha da pobreza. Então é claro que existe uma desigualdade, né? E ele diz que é justamente por isso, por causa desses poderes aqui, que estão concentrados em um pequeno grupo de pessoas. Bom, então Bourdieu, ele divide os poderes em 4 tipos de capital. Primeiro, o capital econômico, que abrange justamente, né, os recursos financeiros que a pessoa possui, seus recursos materiais, a sua renda, são as suas posses. Então, imagina, né, uma pessoa que no mês o salário dela é 10 milhões e uma pessoa que no mês o seu salário é R$ 1.000, é óbvio que vai existir diferenças entre elas, porque a pessoa que tem ali os 10 milhões, ela vai ter acesso a outros recursos, provavelmente uma saúde de qualidade, a educação, a segurança, uma boa moradia, a possibilidade de ter contato, né, com uma cultura erudita. Então, é claro que é um contexto muito diferente de uma pessoa que vive ainda aqui na América Latina com um salário mínimo, certo? Então, ele diz o quê? A pessoa que que recebe mais o capital, que tem acesso ao capital, ela tem um poder econômico. Depois vem o capital cultural, que é justamente entra aqui o conhecimento formal, né? Então, é o saber socialmente reconhecido por meio de um diploma. Então, existem também diferenças entre esse poder cultural, esse capital cultural, né? Se a gente olhar para a realidade do Brasil, em que a gente ainda possui uma grande quantidade de pessoas analfabetas que não tiveram acesso à educação ou que sabem ler, mas não sabem interpretar o que estão lendo, que é uma pessoa que é analfabeta funcional, é claro que isso prejudica e isso, né, faz com que o Brasil ele seja encarado como um país subdesenvolvido, né? E aí a grande questão então, por que temos um número tão grande de pessoas analfabetas? Será que a educação não está chegando em todas elas? E a resposta mais plausível é isso, né? Em que uma parcela da sociedade ainda não tem acesso a uma educação formal. É um grande desafio, de fato, para a educação nacional. É fazer com que a educação ela chegue a um número maior de pessoas, né? Afinal de contas, a educação, agora numa opinião pessoal enquanto professora, é claro que acredito que tem o poder de transformar a vida das pessoas, fazendo com que a gente tenha muito mais consciência da realidade que a gente vive, certo? Então, é claro que uma educação formal, e ela acaba gerando ali também diferenças dentro de uma sociedade, né? Eu sei que a gente analisou isso no projeto de vida, de que, né, os números em relação às pessoas desempregadas no Brasil, é claro que é bem maior entre as pessoas que não têm uma educação formal, né? Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que as pessoas que conseguem ter uma educação formal, conseguem um diploma, uma formação acadêmica, não é a garantia de que todas essas pessoas serão absorvidas pelo mercado de trabalho. Mas é claro que existe uma porcentagem, uma possibilidade bem maior de você estar no mercado de trabalho quando você tem uma educação superior. Outra característica outro capital que o Pierre Bourdieu analisa é o capital social, que se refere às relações sociais que podem ser capitalizadas, ou seja, olha, é a rede de relações que propicia algum tipo de ganho, que pode ser prestígio, um bom emprego, um aumento de salário, uma influência política, um espaço no mundo cultural. Enfim, representa benefícios em qualquer das outras modalidades de poder. Então, o capital social é aquela ideia de que, se tu é uma pessoa que tu já nasceu herdeira, né? Já tem lá um círculo social que tu está inserido, que vai te possibilitar alguns privilégios na vida, né? Então, é aquela quase uma troca de favores dentro daquele núcleo que já é fechado.
Então, é aquela ideia de que eu tenho capital econômico, minha família tem o capital econômico, então eu estudo a vida inteira numa escola privada, eu consigo entrar no ensino superior, consigo me formar naquele curso, consigo já abrir um próprio negócio. Então, é uma rede ali de privilégios, né? É óbvio que vai ser bem mais difícil para uma pessoa que nasceu em uma família na linha da pobreza, que estudou na escola pública, que a gente sabe que existe uma diferença entre uma escola privada e uma escola pública no Brasil, né? Sempre aqui olhando para a nossa realidade. Então, ele diz o quê? Nessa ideia do capital, que tudo vai se formando ali. Então, tu tem acesso às pessoas que estão no poder político, por exemplo. Acaba sendo quase uma troca de favores. Então, os privilégios, eles ficam ali concentrados naquele setor. O outro é o capital simbólico, que aqui já tem a ver com status social, com a honra, com o prestígio, né, com os privilégios sociais. É a soma, a ausência desses recursos de poder, herdados ou adquiridos, determinará o lugar ocupado por grupos, né, dentro dessa sociedade que é hierarquizada, gente. Então, é justamente isso aqui. O nosso poder econômico, cultural, social, que vai determinar a forma como a gente vive dentro da sociedade. É o que vai determinar o lugar ocupado, né? E isso vai condicionar o nosso estilo de vida. Sabe o que tem a ver isso bem daqui? Sabe aquela frase que a gente diz assim: gosto, cada um tem o seu, gosto não se discute. Aqui o Pierre Bourdieu, ele quebra muito esse discurso. Ele diz o quê? Claro que gosto, cada um tem o seu e gosto se discute, né? Porque gosto, desejos são construídos dentro da sociedade. Vão ser moldados, determinados de acordo com o capital que você possui. Certo? Então, gente, é aquela ideia, né, de que quando a gente é ser social, é que tudo que está à nossa volta dentro dessa sociedade impacta a forma como a gente vive. Então, se tu nasceu na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, tu já vai estar ali tem uma marcação cultural em você. É o que vai determinar a sua identidade. Se você nasceu no continente europeu, se tu nasceu no continente asiático, lá no Japão, aquilo ali vai determinar a tua identidade. É uma questão de cultura, é tudo que está à nossa volta. Então, a gente está aqui no Brasil, então a política, a economia, a cultura, o idioma, a nossa cultura popular, tudo isso vai influenciando quem nós somos. Da mesma forma que qual é a condição econômica que eu tenho, vai me dar um marcador social. A minha cor é um marcador social, o meu gênero é um marcador social, né? Ou seja, tudo que está à nossa volta e tudo de quem nós somos, a nossa condição econômica, o nosso sexo, o nosso gênero, a nossa cor, tudo isso vai marcando quem somos dentro da sociedade em que nós vivemos. Então, outro ponto aqui interessante que o Bourdieu analisa é que ao pesquisar as práticas de lazer e consumo cultural da sociedade francesa, né, lembra que ele é francês, o Bourdieu chegou à conclusão de que a variedade de gostos e hábitos eram profundamente marcada pela trajetória social dos indivíduos, né? Ou seja, pela experiência da socialização em que foram integrados, né? Pela educação que receberam. É claro, gente, imagina agora a tua vida, você que está aqui assistindo essa aula. Né? Eu não sei como é aqui a sua realidade. Imagina a tua realidade agora completamente diferente. O que tu gosta de fazer hoje, vivendo aqui no Brasil, no estado do Piauí, a tua forma de lazer, a tua forma de consumir, provavelmente seria diferente se tu ganhasse hoje na Mega Sena.
né? Porque tu teria acesso ao capital que provavelmente você não teve. Então, por exemplo, agora eu fico imaginando, eu aqui, sou professora, nasci no Brasil, aqui no Piauí. Ok, agora eu fico pensando, já pensou se eu tivesse nascido numa coroa, né, dentro de uma monarquia? E aí, se eu fosse agora a filha, a neta da Elizabeth, será como que seria a minha vida? Completamente diferente, porque teria uma condição econômica diferente, um status social diferente, um poder político diferente. Então, ele basicamente quer dizer, gente, que dependendo da nossa posição dentro da sociedade, vai também mudar ali os teus gostos e os teus interesses, certo? Então, é uma experiência de socialização, é a forma como a gente é educado. Então, por exemplo, mesmo que eu e vocês, a gente tendo nascido no Brasil, no estado do Piauí, provavelmente vai ter questões que eu vá pensar diferente de você e você vai pensar diferente de mim, porque a gente é de uma outra geração, a gente teve. Provavelmente recebemos uma educação que é diferente, né? Se até mesmo dentro da mesma casa, né? Então imagina, tem lá os pais criam duas crianças, educam duas crianças da mesma forma, essas crianças elas também vão ser diferentes. Podem também chegar lá na adolescência com opiniões diferentes, cada uma tendo uma personalidade, porque é natural. Né? A gente vai sendo educado, socializado, mas cada indivíduo vai passando por experiências que são próprias, que são individuais. Então, você que está aqui assistindo essa aula, provavelmente, se tu tiver um irmão ou uma irmã, tu vai parar e vai dizer assim, não, realmente eu não sou igual 100% à minha irmã. Claro que não, justamente porque vocês acabaram formando identidades. Cada um tem a sua, né? Então, eu fui criada dentro da mesma casa com os meus irmãos e mesmo assim nós temos divergências, opiniões contrárias, porque cada um foi vivendo experiências dentro da sociedade. Cada uma dessas experiências vão formando quem a gente é, no que a gente acredita. Ok, gente? Então, justamente é algo natural do ser humano. A gente crescer e se desenvolvendo, indo passando por experiências e construindo uma identidade. Né? Construindo os seus hábitos, os seus gostos, os seus interesses, os seus desejos. Né? Então, olha, o Bourdieu, ele questionou a ideia de que o gosto cultural e os hábitos de vida são inclinações pessoais e íntimas. Entende o que ele quer dizer? Então, ele está dizendo: olha, galera, não, tudo que nós somos, tudo que a gente se interessa na vida, não é porque você nasceu assim, é porque você foi aprendendo, vivenciando dentro da sociedade que você vive. Ou seja, eu, Kelly, não nasci, na hora que eu nasci, eu já fui logo falando, olha, meu nome é Kelly, eu só ando de preto, eu só vou ouvir forró, eu vou torcer para o Corinthians. Claro que não, gente. A gente vai vivendo e vai formando a nossa identidade. E é isso que o Pierre Bourdieu ele quer dizer. Né? Ele diz, olha, ninguém nasce com uma identidade, uma personalidade, um modo de vida, um gosto cultural definido. Afinal de contas, é um bebê, é uma criança, ainda vai se desenvolver dentro de uma sociedade. Então, imagina, você receber uma educação da sua família que te criou. Se tu tivesse nascido em uma outra família, talvez tu fosse completamente diferente. Porque dependendo da educação que a gente vai recebendo, é que a gente vai formando a nossa identidade, quem nós somos, o nosso repertório cultural e social, né? Então, ele diz o quê? Olha, ele mostrou que o repertório de gostos e competências culturais é resultado de relações de força entre os capitais mencionados, operadas nas instituições e responsáveis pela transmissão cultural.
na sociedade capitalista moderna, a saber, a família e a escola. Beleza. O que ele quer dizer com isso aqui, né, gente? Quer dizer que, basicamente, a educação da família, a educação da escola, a política, a economia que a gente tem dentro de uma sociedade e os costumes culturais, tudo isso vai influenciando em quem a gente é. A nossa identidade não é algo que é eu nasci com a minha identidade formada. Não, você vai formando ela à medida que você vai se socializando, conhecendo, entendendo, compreendendo a sociedade que você está inserido, tá certo? Bom, então, outra teoria aqui que a gente precisa falar do Pierre Bourdieu, e eu vou falar um pouco mais, né, vou aprofundar ela na próxima aula também, é sobre essa ideia do poder simbólico, e dentro do poder vem a violência simbólica, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Pierre Bourdieu, né, ali a gente estava vendo toda só uma introdução para entender, né, o que significa essa ideia, esse conceito de poder na visão do Pierre Bourdieu, né? Então, a gente já aprendeu aqui que ele acredita que tudo à nossa volta é fundamental para o desenvolvimento da nossa identidade, né? Que a gente não tem, como ele fala aqui, né, um gosto cultural e um hábito de vida que é íntimo e que nasce junto com o ser humano, não. Ele acredita que o nosso repertório social e cultural a gente vai construindo à medida que a gente vai vivendo, se socializando. E é claro que a educação da família, a educação da escola, né, a política, a economia, a cultura dentro do país, da sociedade que tu vive, vai ser fundamental, vai formar a pessoa que você é. Então, ainda dentro desse conceito de poder simbólico, a gente vê a questão da violência, né? Ele usa desse conceito de violência simbólica para descrever o processo em que se perpetuam e se impõem determinados valores culturais. Então, na medida em que seus efeitos tendem a ser mais psicológicos, a violência simbólica se diferencia da violência física, apesar de poder se expressar também nesta forma, né? Então, a gente já conhece a violência física, que é quando eu te agrido fisicamente, né? Então, aí todo mundo já tem uma noção do que é essa violência. Mas agora a gente vai analisar uma outra forma de violência, que é aquela que ela não é explícita, né? Ela não chega a virar um corte, uma facada, um tiro, uma ferida, um arranhão no corpo de uma pessoa, mas é uma violência meio mascarada, né, velada, uma violência velada, por isso mesmo que o nome é uma violência simbólica. Bom, o Bourdieu, né, juntamente com outro sociólogo, ele escreve um livro chamado A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, 1990, que parte do pressuposto de que, ainda que por vezes pareçam universais, os sistemas simbólicos, né, a cultura de uma sociedade, compartilhados por um dado grupo social, são arbitrários, uma vez que variam de tempo para tempo e de sociedade para sociedade. Ou seja, os sistemas simbólicos que ele fala, gente, vai depender de cada cultura, né? E quando a gente fala em cultura, é o quê? São as nossas ideias, os nossos costumes, os nossos hábitos, o nosso idioma, a nossa política, tudo isso é a cultura de um povo, é a luta pela sobrevivência, certo? Então, esses sistemas simbólicos, a cultura de um povo, vai ter também as questões políticas dentro da cultura, né? Então, essa cultura, esse poder, ele vai se modificando. E é claro, porque a sociedade vai se modificando, ou seja, a política, a cultura brasileira, ela não é a mesma que ela é hoje há 100 anos atrás, né? A forma de se viver no Brasil lá em 1900 é completamente diferente da forma que se vive a partir dos anos 2000 no século XXI. Ou seja, essa ideia dos poderes foram se modificando. Então, se há 100 anos atrás, né, as mulheres não votavam no Brasil,
mas a partir de 34 passaram a votar. Gera uma transformação, né? Até a década de 40 não existiam leis trabalhistas no Brasil. A partir de 1943 passam a existir. Então, é claro que vai modificando a sociedade, certo? Então, isso é para a gente poder entender que à medida que a sociedade ela vai se transformando, é claro que a cultura ela se transforma também, né? A forma da gente enxergar a vida vai se transformar daqui a 100 anos também. Essa é a ideia, né? A sociedade ela não é estagnada. Então, aqui na ideia da violência, quando ao ser colocada em prática essa violência simbólica, ela legitima a cultura dominante, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá na Roma antiga, que era uma civilização em que a violência ela era normalizada, né? Ou seja, era muito comum a gente ter lá um coliseu que conseguia abrigar uma média de 50 mil pessoas assistindo uma rinha de seres humanos. Uma rinha de duas pessoas, né? Então, se agridem até que uma saia morta. E a que ficou viva é a grande vitoriosa, né? Então, é muito aquela ideia de o quê? A violência, ela também vai determinar quem é aquela cultura dominante. Então, quando a gente pensa em Roma antiga, né, a ideia de que quem estava no poder, os imperadores, eles têm o quê? Todo o seu exército para lhe proteger. Quando a gente pensa em uma história de conto de fadas com características bem parecidas da Europa na Idade Média, a gente vê o quê? Um rei, o senhor da monarquia, né, ou a rainha com todo o seu exército lhe protegendo. Quando a gente chega na Idade Moderna, com o absolutismo, é um rei com todo o seu exército ali também lhe fortalecendo, né? Então, é aquela ideia de que também a violência, ela protege, ela legitima quem está no poder. Então, ela acaba sendo imposta, ela acaba sendo naturalizada. Então, ao chegarem nesse último estágio, os indivíduos dominados não conseguem mais responder ou se opor contra uma força com força suficiente, né? É aquela ideia de que pense isso aqui em ditaduras. O que acontece dentro de uma ditadura? Eu tenho poder, né? Eu estou dentro, eu sou o poder absoluto, eu sou o poder central. Se você não concorda comigo, então você vira uma oposição, algo que pode me enfraquecer aqui dentro da minha ideia do que significa o poder. Então eu te mato, eu te excluo, eu te exilo, eu te torturo, né? Então a gente vê essa ideia e aí eu tenho medo de ser presa, de ser morta. Então eu faço o quê? Eu não viro uma oposição. Então eu aceito, eu não questiono. E isso aqui na visão do Pierre Bourdieu é uma violência simbólica, né? Se tu é um ser humano dentro de uma sociedade e tu vive na ideia de que eu não posso questionar, eu não posso viver da forma como eu quero, porque eu tenho medo da forma, né, como o outro vai reagir, que geralmente é através da violência na visão dele, então é claro que eu vou ficando ali, ó, preso, não questiono nunca e vou aceitando todos os marcadores ali sociais, né? Então a gente pode interpretar isso ainda analisando aqui na questão de da população LGBTQIA+ no Brasil, que é o país que mais mata a população LGBTQIA+, né, do continente americano. E aí o que acontece? A gente tem um casal, então eu não vou, né, não me expresso da forma como eu poderia, já que está lá, né, questão de cidadania civil, política, social, é a minha liberdade de expressão, e eu também me expresso através do meu corpo, da minha sexualidade, da educação também que eu recebi, tudo isso aí vai impactar na minha identidade, e se eu não posso fazer dessa forma, porque eu tenho medo de acontecer algo contra a minha vida, isso também é entendido aqui para o Pierre Bourdieu como uma violência simbólica.
né, lembrando, sempre se baseando aqui no que tem lá em relação aos direitos humanos, né, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, dentro da Constituição Federal de 1988, em que, por exemplo, é uma cidadania também civil, eu poder ter liberdade de credo, eu poder acreditar em qualquer religião que eu queira, mas se eu tenho ali uma religião que geralmente é atacada, então eu tenho medo. Se eu tenho medo de exercer algo que é um direito meu, então é uma violência simbólica. Vocês estão entendendo, né? Bom, então outro exemplo aqui, de como se dá essa questão da violência simbólica ó, na escola é quando estudantes de determinadas regiões ou em condições socioculturais marginalizadas são discriminadas por falarem de uma forma diferente, né? Então, é muito aqui a gente pode dizer do preconceito linguístico, a xenofobia, por exemplo. Então, a gente sabe aqui na região Nordeste, né, o Brasil, a gente tem 5 regiões no Brasil. E é um país com uma diversidade cultural muito grande, e mesmo assim é o que a gente vê o tempo inteiro em comentários na internet, né, principalmente dentro de um processo eleitoral, comentários voltados para a região Nordeste ou para a região Norte, né? Então, é justamente uma ideia do preconceito linguístico. Ou então, quando a gente fala assim, no Nordeste todo mundo fala o ti, fala o di. E aí não é verdade. É só um preconceito linguístico, é uma falta de conhecimento de geografia, porque dentro do Nordeste nós temos 9 estados. Né? Então, cada estado com a sua própria cultura, suas próprias individualidades. Não dá para a gente dizer que a forma como se fala, a forma como se faz a culinária, o patrimônio arquitetônico, né, todo o estado apresenta semelhanças e apresenta diferenças também. Da mesma forma que na região norte, na região sul, na região centro-oeste e na sudeste do país. É um país diversificado. Então, aqui para o Pierre Bourdieu, as violências simbólicas é esse tipo de violência, né? Então, não é eu te bater, mas é eu te discriminar por algum marcador social teu. Então, por exemplo, racismo é uma violência simbólica, porque eu não te bato, mas eu posso ser racista com você em um comentário, em uma ação. Então, aqui para o Pierre Bourdieu, no caso, homofobia é uma violência simbólica, porque eu não te bato, mas eu não respeito a sua liberdade que está lá na Constituição Federal. Então, intolerância religiosa é uma violência simbólica, porque eu também não preciso te bater, mas eu posso te discriminar pela tua religião. Então, essa é a ideia, né? É uma violência que ela não se configura física, mas ela se configura nas discriminações dos marcadores sociais que a gente tem dentro da sociedade, né? Então, agora a gente já está aqui chegando ao final da nossa aula. Eu coloquei algumas questões para que vocês possam responder, lembrando que essas questões é o que vale a frequência de vocês, já que as nossas aulas aqui de Sociologia na primeira série são aulas gravadas, então vocês precisam entrar lá no site do Canal Educação, baixar, né, pegar o slide para poder responder o exercício e entregar para a sua professora aí presencial, beleza? Então, só para que a gente possa aqui terminar a nossa aula, né? Hoje a gente aprendeu, conhecer um pouco de quem é o Pierre Bourdieu, esse sociólogo francês que gerou uma grande contribuição para a sociologia, principalmente em conteúdos que envolvem a cultura, que envolvem a educação. Hoje aqui a gente aprendeu que absolutamente ninguém dentro da sociedade já nasce
com uma identidade formada. A gente vai formando a nossa identidade à medida que nós vamos vivendo dentro desse coletivo que é o meio social. Nós aprendemos que o processo de socialização, ele é marcado primeiro pela educação que nós recebemos da nossa família, que é o nosso primeiro grupo social. Então, ali, todos os valores, a ideia do que é certo ou errado, a gente aprende dentro da família. É claro que essa percepção, ela pode mudar à medida que você vai vivendo, mas, mesmo assim, você ainda é a sua primeira forma de educação. Depois, a gente também passa a se socializar no segundo grupo, que é o grupo social, a escola. Né? A gente geralmente entra ali dentro da educação infantil, pelo menos no Brasil, a partir dos 2, 3 anos de idade, e ali a gente vai tendo conhecimento e recebendo também uma outra forma de educação. Né? Geralmente, é muito comum, né, a gente ver criança chorando ali na educação infantil. Eu já trabalhei com criança no ensino infantil e é muito comum. A criança ali nos primeiros dias de aula, ela chora demais. A gente fala, olha, a criança está chorando, é por bobagem, por uma besteira. E claro que não, gente. Ela está chorando porque ela ainda não tem um filtro social. Ela está chorando porque ela está saindo da zona de conforto dela, que era viver dentro do grupo social, que era a família, as pessoas que ela já conhecia, que ela já era adaptada à hora de brincar, à hora de comer, ela já sabe quem que protege, quem que coloca para dormir, quem é que brinca. Então, ela já está acostumada e socializada dentro daquele grupo. E depois, o ser humano é uma tendência natural a gente sofrer com as mudanças, né? Então, uma criança, quando ela vai para a escola pela primeira vez, ela chora porque ela não tem um filtro social, né? Ela não é que nem a gente adulto, que ninguém nunca mais chora, ou chora escondido, a criança não. É a forma como ela tem dela demonstrar os sentimentos dela, ou de raiva, ou de tristeza, ou de desconforto. E a escola, ela gera isso no primeiro momento. É por isso que a criança, a gente entra por volta de 2, 3 anos, e a gente passa uma média de 16 e 17 anos dentro do ambiente escolar, porque acompanha todo o desenvolvimento do ser humano. É aquela ideia de que a gente está sempre se desenvolvendo. Né? A gente está sempre construindo a nossa identidade. Né? A construção da nossa identidade, ela não para quando a gente atinge 20, 50, 70 anos. Enquanto você estiver viva, né, e vivo dentro desta sociedade, você vai estar formando a sua identidade. E como Pierre Bourdieu falou, a educação, a nossa condição econômica, a política, a cultura do país, a economia do país, tudo isso impacta na forma como a gente é, porque afinal de contas nós somos seres sociais. Ok? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Lembrando que sempre no final do nosso slide nós temos lá o exercício para que você possa responder e levar para o seu professor, sua professora presencial. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.